Jesus. Vamos estar lendo aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos 16. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, João Batista, ele está pregando, ele está anunciando, ele está falando de arrependimento nessa pregação dele. Logo no início aqui, a partir dos versos 3 e 4, fala que ele pregava o arrependimento, o batismo e o perdão dos pecados, tá? E no versos 4 fala, né, que o próprio profeta Isaías profetizou falando dele, que ele seria a voz que clamaria no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E fala das bênçãos que aconteceria com a vinda e a chegada do Senhor Jesus também, ó. Que todo vale se encherá e se abaixará todo monte e o outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então, a promessa era grandiosa, a promessa se cumpriu, porque João Batista, filho de Zacarias de Isabel, que era prima de Maria, que era primo de Jesus, ele fez ali o seu papel. Louvado seja o nome do Senhor, pregou a verdade. Mas aí quando chega aqui nos versos 16, o que eu li, ele fala, ó, eu batizo, eu prego, eu anuncio, mas está chegando aí um maior que eu, e ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele já diz, olha, e ele tem a pá na sua mão, e limpará toda a eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará as palhas com fogo e nunca se apagará. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é o trigo? Né? Quem é o trigo que ele está falando aqui? Quem são as palhas? O que seria essa pá? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui ele está dizendo, olha, ele é o dono da vida e da morte. Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que controla, é Ele que diz quem entra e quem sai. É Ele que vai dar a salvação. Então é sobre a mão dele que tem todo o poder, é Ele que vai decidir. E Ele veio para limpar a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio para tirar a sujeira, tirar a gente do charco do lodo. Porque nós estávamos assim, dessa maneira, quando Jesus encontrou com a gente, quando ele nos aceitou. Aleluias, louvado. Sujos, né? Cheirando mal, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele veio e disse, eu quero você, eu te escolho. Mas ele tem uma pá na mão. Então ele está dizendo, eu tenho para você vida ou morte, o que você quer? Porque ele nos dá esse direito de escolha. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós temos que aceitá-lo, né? E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E aí ele fala, ele vai limpar tudo. Mas os trigo, né? O trigo ele vai ajuntar num celeiro. Em outras palavras, é a igreja, os servos, aqueles que vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que vai ser fiel a ele vai separar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas as palhas ele vai queimar. E aqui fala assim que num fogo que nunca se apaga. Então, se você for prestar atenção aqui, ele já está dizendo, olha, ele tem a pá na mão e ele tem sobre a sua vida. Ele vai poder te lançar tanto para o céu, como ele vai também poder te lançar para o inferno. Deus, através de Jesus Cristo, nos deu o direito de escolha. Aleluia. E o que eu quero com essa palavra? Eu quero dizer, amados, meus irmãos, minhas irmãs, que hoje com essa palavra Deus está te dando uma oportunidade. Qual a oportunidade? A oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador e decidir sobre a sua vida, que você quer a salvação, você quer esse Cristo, aleluia, você não quer ser a palha, você quer ser o trigo. Porque é tão interessante esse versículo aqui, que ele diz que ele vai ajuntar o trigo. É como se Deus fizesse isso com a gente e falasse, são meus, eu vou reservar, eu vou colocar aqui separados.
Mas as palhas, o que não presta, aqueles que não se consertarem, aqueles que viverem a vida toda dizendo vou fazer hoje, não faz. Aqueles que falam assim, eu estou vivendo essa situação, eu tenho consciência disso, eu sei que é pecado, mas eu não consigo, entendeu? Vão ser palhas no final dos dias, porque haverá uma separação. Essa pá na mão de Cristo não é só uma representação, ele de fato ele tem o poder de salvar, aleluia, mas também tem o poder de lançar, de dizer não vos conheço. E nós temos que pensar nisso. É tempo de nos arrependermos, é tempo de mudar de vida, é tempo de olharmos para as nossas atitudes, refletirmos. O que nós queremos? Queremos estar do lado de Deus e sermos abençoados em tudo? Ou queremos viver no pecado e sermos amaldiçoados? Porque o pecado, ele gera morte. Mas Jesus Cristo, ele gera vida em nós, e vida em abundância. E o que seria em abundância? Vida plena, realizada, com saúde, sendo abençoada em tudo que você faz aqui na terra, e ainda vai morar no céu com Jesus. O que é viver debaixo da maldição? Porque talvez tem pessoas que falam assim, é viver na pobreza, é viver na miséria, passando fome. Não, vai ter muitas pessoas milionárias ricas que aqui vão viver super bem. A maldição que vai estar sobre essa vida vai ser a maldição de não ser salvo. Porque vai ser eterno. E o fogo que vai queimar a palha, está aqui escrito, ó. Queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Então vai ser eterno, perpétuo. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Não é história, não é lenda, é fato, é verdade. Existe um homem que é Deus. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E ele veio só para salvar a humanidade. Só que aqueles que rejeitaram e virarem as costas, acharem que é conversa, acharem que é mentira, acharem que é nada a ver, coisa de quem é crente, de quem é louco, não é loucura. Creia na palavra, creia naquilo que é anunciado. Eis que Jesus está às portas e com um machado na mão para separar quem é dele e quem não é. Saiba que estamos vivendo no tempo da graça, no tempo da misericórdia, mas haverá o tempo do juízo e nesse período a misericórdia não vai existir. Então, dê um passo para o Senhor. Comece a servir Jesus hoje numa igreja. Qual igreja? Na que prega a verdade, que prega a palavra, que vive. Aquela que prega a cruz. Aquela que fala que Jesus sofreu na cruz do Calvário, que nós também, por seguir Ele, muitas das vezes vamos sofrer, vamos padecer, mas com Ele teremos vitória. Seja abençoada aceitando Jesus na sua vida. Amém? Peço para os irmãos estar compartilhando essa palavra, enviando para aqueles que não conhecem a verdade ainda, mas talvez para alguém que já conhece, mas que está fora dos caminhos, e Jesus está dizendo hoje, volte, retroceda, não fique no mundo. O mundo quer te condenar, o mundo quer acabar com você, mas Jesus veio para poder te dar vida e vida em abundância. Amém?